E aí hoje a gente, a pedidos, né, depois que as pessoas viram essa última live que a gente fez e essa apresentação das nossas aplicações favoritas, as pessoas pediram muito para a gente fazer lives separadas, né? E aí a gente decidiu começar pelo Ocular, que é uma das minhas aplicações favoritas da comunidade. E hoje a gente vai apresentar um pouco do Ocular para vocês e eu espero que vocês gostem. Eu estou aqui com o Caio. Quiser se apresentar, Caio. Eu não me apresentei, eu sou Araceli, sou historiadora e contribuidora da comunidade Cadeia aí faz uns bons anos. E essa live de hoje vai ser uma live humanas e exatas, né? Eu sou historiadora, o Caio é desenvolvedor, e aí ele pode falar mais um pouco da biografia dele. Eu sou Caio, sou contribuidor do Cadeia há 3 anos, um dos novos contribuidores aí da comunidade, né? Trabalho principalmente como desenvolvedor no KDE, faço umas contribuições aqui e ali, alguns patches, algumas correções, e é isso. Eu vou falar um pouco aí sobre o Ocular, do ponto de vista mais do lado de desenvolvimento, né, essas coisas. Pois eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu abrir o Ocular. Estão vendo a tela do Ocular, né? Beleza. Eu vou ocultar aqui esse negocinho aqui do Jitsi. Enfim, então eu estava explicando que eu estou na versão do Ocular que é a 1.11, e eu estou usando o KDE Neon, a distro KDE Neon, que é a versão 20.04, que é a última versão também recém-saída do forno, que é a focal, e eu estou usando o Plasma 5.19. Então, essa demonstração que a gente vai fazer aqui hoje do Ocular, não se assustem se for muito diferente do Ocular que vocês têm aí, porque teve uma atualização recente dele, agora em agosto, na primeira quinzena de agosto, que mudou completamente a interface do Ocular. Então, não se assustem se o que a gente for mostrar aqui hoje for bem estranho para vocês. E aí, essa é a cara do Ocular, então, que o Ocular basicamente tem. Deixa eu abrir aqui um documento para mostrar melhor para vocês. Mas o Ocular tem essa cara aqui, né? Aqui está um documento PDF aberto. Deixa eu fechar aqui, porque eu queria mostrar primeiro essa cara que ele tem, que é a cara nova. Então, o Ocular 1.11 é esse. E depois eu queria mostrar para vocês o Ocular antigo, a versão antiga, que eu acho que é 1.10, 1.9, também tem essa cara. Que é, como vocês podem ver, um pouco diferente dessa versão nova que tem aqui. A gente ganhou essa barra de ferramentas aqui, que são as ferramentas de anotação, né? Então, assim, essa é a cara nova do Ocular, e essa imagem meio Inception que eu pus aqui é um print que eu tirei do Ocular antigo, né? Não sei se o Caio quer falar alguma coisa. Então, eu ia comentar um pouco sobre a origem do Ocular, né? Porque ele foi criado para a comunidade. Sim. Porque, assim, antes do Ocular, o que aconteceu? O KDE ele tinha uma série de leitores de documentos, né, para diferentes tipos. Então, você tinha lá o KPDF, que era um leitor de PDF, você tinha o KPostScript, se eu não me engano, e por aí vai. Aí a ideia do Ocular... Inclusive, o Ocular ele é baseado, né, no KPDF. Isso. Ele começou como uma extensão do KPDF, né? E aí acabou abarcando esses diferentes leitores, assim, e aí a gente tem vários formatos aí, né? Não só PDF, porque geralmente o pessoal usa para ler PDF, mas vocês vão ver aí ao longo da live que existem diferentes formatos de arquivos que o Ocular dá suporte. Sim, por isso que o lema, digamos assim, do Ocular é mais que um leitor, né? Ele é baseado no código ele foi criado em 2005, né? De um projeto do Google Summer of Code, e ele ele é baseado no código do KPDF, mas o KPDF, como o próprio nome sugere, ele era um leitor de PDF, né? E o Ocular não, o Ocular é um leitor de documento universal, então ele lê vários formatos de documento.
ele roda no Windows, no Mac, além de rodar no Linux, óbvio, e roda também no Android. Ele tem uma versão, tem um APK, né, que você pode baixar para rodar no Android, mas que não está muito bem. É uma versão beta, né? É uma versão beta, ela não está. Ela é toda feita com QML, com Kirigami, que, para quem não conhece, é um framework para construção de interface desenvolvido pela comunidade KDE. E, assim, ainda é uma versão bem inicial, vamos dizer assim, né? É uma versão que não está finalizada, não está com todas as features que o Ocular tem na versão desktop. Mas se alguém tiver interesse em dar um rumo aí para esse projeto, e tiver interesse em aprender QML também, é um dos projetos do KDE aí que pode servir para isso. Sim. Agora, vamos aqui mostrar um pouco mais sobre o Ocular. Então, como eu disse para vocês, o Ocular passou por uma mudança radical agora em agosto, foi lançada a versão 1.11, que mudou muito da interface dele. Então, aqui, nessa imagem que eu acabei de abrir, que é o Ocular antigo, vocês podem ver que não estava visível essa parte de anotação aqui, né, do PDF. Você chamava ela com um F6, né? Então, você dava um F6, aparecia essa abazinha de anotações do PDF. Essa lateral aqui, que é o painel de conteúdo, de favorito, de revisões, também você chamava com F7, você pode ocultar ou pode deixar visível. Agora, aqui a gente tem... deixa eu abrir aqui um documento. Aqui você tem esse painel, e aí você acessa aqui ao lado a miniatura do documento, então você tem um acesso muito mais rápido por aqui, né? Você vai rolando com a barra de rolagem do mouse, com o botão de rolagem do mouse. Você vai vendo as miniaturas do documento, então você pode acessar muito mais rapidamente por aqui. E aí você tem uma abazinha que é as anotações. Quando você faz anotação no documento, elas aparecem aqui. E de favoritos também, quando você favorita uma página. E aqui, por último, quando o documento tem esse conteúdo bem colocado bem corretamente em sumário, ele aparece aqui, né? Porque tem alguns PDFs que você não tem essa estrutura aqui bem definida. Então, você não vai conseguir mostrar esse conteúdo tal como está aqui nesse aqui. Que mais? Aí, quando você abre um documento também, uma coisa bem legal que ele tem é essa possibilidade de compartilhamento do documento. Então, você vem aqui no arquivo, na barra de ferramentas, você vem aqui em compartilhar, e aí você pode compartilhar via Telegram, aqui via KDE Connect, que é uma ferramenta que provavelmente o Caio vai fazer uma live só sobre ela, né, Caio? E aqui via Bluetooth, e-mail, Nextcloud. Que mais? Aqui, uma outra coisinha legal de mostrar é que quando você abre um documento editável, eu até fiz um aqui especial só para mostrar. O Ocular, ele tem uma coisinha bem legal que quando você abre um documento tipo TXT, um documento ODT, ele tem uma coisa chamada configurar infraestrutura. Aí você vem aqui na barra de ferramentas, tem configurações, você vem configurar infraestrutura e você tem a possibilidade de editar a fonte, o tamanho da fonte, o tipo de fonte. Então, você edita, por exemplo, essa daqui, bold 17. E aí você aplica e você muda, por exemplo, o tamanho da fonte do documento. Fica melhor para ler, né? Enfim, você customiza de acordo com a sua necessidade. E um detalhe é que esse documento atual aí não é nem um PDF, é um TXT, né? Uhum. Então, pois e aí... Pode falar, desculpa. Mesmo sendo um TXT, você consegue ter essa configuração, né? De tipo, mudar a cor das letras também. Dá para mudar a cor do fundo e tal. Então, assim, ele tem essa possibilidade aí para os diferentes tipos de... Sim.
E aí, o que a gente quer mostrar para vocês é toda essa versatilidade. Então, por exemplo, se você tem uma apresentação para fazer e você tem slide para apresentar, né? Você salva esses slides em formato em formato PDF, você consegue vir aqui e abrir. Ó, vou dar um F7 aqui e vou tirar essa barra lateral. Aí você consegue vir aqui no ocular, e aí você abre ele aqui, o PDF, e aí você vem aqui exibir e põe apresentação, né? Aí ele vai mostrar a janelinha aqui, e aí você tem toda uma interface de apresentação dos seus slides. E eu nunca lembro qual é o atalho para sair daqui. Deixa eu dar um ESC. É ESC, só ESC, gente. E aí você tem tanto essa possibilidade de colocar nesse modo de exibição de apresentação, né? Quanto de tela inteira. Esse de tela inteira, eu gosto de usar ele quando eu estou lendo o documento PDF, porque aí você fica sem nenhuma distração aqui, você fica sem a barra, né, do plasma, mas aí você ainda continua com essa barrinha aqui de anotações. Então, você está aqui no PDF, você ainda consegue ficar com essa barra de anotações. E agora eu acho que deu um pau, né, claro. Ctrl Shift, não, voltou. Pronto. Que mais? Eu tenho uns documentos aqui, uns formatos de documentos que eu separei para a gente mostrar como que ele... Agora que tenho aqui uma imagem PNG, essa aqui eu já mostrei. Eu tenho... que mais? Eu tenho imagem JPEG. Aqui é a gente no Lacademy, né, Caio? Que é o evento latino-americano da comunidade, que aconteceu em Salvador ano passado, e esse ano não sei se vai ter, a gente está pensando no formato online, mas enfim, como o evento não tem palestra, só sprint, é só hack sessions, a gente não sabe como vai ser. Outro formato que dá para abrir aqui, para quem gosta de quadrinho, é esse formato aqui, que é o CBR, né, que é para quadrinho. E aí você pode colocar naquele modo que eu falei, que é o modo de tela inteira, e aí você vai ler aqui sem nenhuma distração. Tem uma coisa que eu faço popular também, é que ali, se eu não me engano, é exportar ou até mesmo imprimir, né? Às vezes eu tenho um TXT ou um arquivo em outro formato, uma imagem, e eu quero converter aquilo ali para PDF. Eu consigo, pela tela de imprimir, né, pelo editzinho de imprimir, eu consigo converter para PDF aquele arquivo ali, independente do formato. O Ocular ele faz isso. Uhum. Aí, agora, eu vou mostrar para vocês deixa eu apertar o F7 aqui e voltar com essa aba lateral aqui. E eu vou apertar o F6 e vocês vão ver, ó. O F6, ele chama esse conjunto de ferramentas de anotações, que é um recurso muito poderoso do ocular. Deixa eu tirar aqui essa barra lateral. No geral, eu mexo nos meus PDFs sem essa barra lateral. Então, eu tiro e deixo só as barras de anotação, que é para ficar menos... É para ficar centralizado. Na verdade, é uma questão mesmo de toque. Então, eu deixo centralizado. Mas tem uma coisa muito legal. Deixa eu ver se esse documento está com... Não. Tem uma coisa muito legal quando você pega um documento com DRM, você pode vir aqui no ocular e clicar nessa... Você vem aqui, ó, em configurações, e aí você clica nessa aba geral aqui, tem esse em recursos do programa, tem essa opção de você obedecer ou não às limitações de DRM. E aí, o que acontece quando isso aqui está marcado? Se um documento tem DRM, significa que você não pode fazer cópias dele, né? Cópias digitais. Então, por exemplo, esse arquivo aqui é o arquivo da minha
dissertação de mestrado lá da USP. Então, as bibliotecas da USP, elas têm essa prática de colocar DRM nos trabalhos acadêmicos, acho que mesmo para evitar que o pessoal saia copiando, né, fazendo plágio. Acontece que tem DRM, então, assim, se vocês notarem aqui, se eu marco aqui uma parte do texto e clico com o botão direito aqui, ele não me deixa copiar o texto, né? Você está vendo aqui que aparece essa mensagem, cópia proibida pela DRM. Eu acho que o Ocular vem por padrão isso, né, Caio? Aquela opçãozinha. É porque eu já desmarco isso há tanto tempo que eu nem sei mais o que vem por padrão. Mas eu acho que ele por padrão, inclusive, para obedecer à legislação, né? Ele já vem, se eu não me engano também, é porque eu não vou saber responder direito, mas eu acho que ele já vem desabilitado, entendeu? Mas eu não tenho certeza. Não, eu acho que vem habilitado e... Porque eu sempre utilizei o Ocular sem me preocupar com isso, entendeu? Uhum. Então, assim, caso você queira obedecer à legislação, né, o Ocular te dá essa opção. Eu acho que ele vem habilitado. E aí você desabilita, é assim. Aí, ó, notem que aqui não tem a opção de eu copiar esse texto, né? Se eu vier aqui e colocar para não obedecer essa limitação de DRM e aplicar aqui, o que vai acontecer é que agora eu copio aqui o texto, né? Seleciono. Se eu quiser copiar, vai aparecer aqui essa opção de copiar o texto, de pesquisar o texto, de pesquisar na web, enfim, várias opções, porque ele já está desabilitado essa opção da DRM. Uma outra coisa que é possível de se fazer com o Ocular é verificar a assinatura digital de documento. Então, eu separei aqui um documento que é um documento do Diário Oficial do Estado de São Paulo, e aí vocês podem ver aqui que quando você abre o documento já aparecem essas duas mensagens aqui de formulário e de mostrar painel de assinatura. Então, ele já está indicando que nesse documento aqui tem uma assinatura digital. E aqui ao lado esquerdo, aparece essas informações aqui. A assinatura é criptograficamente válida, né? A data em que foi assinado esse documento, a data e horário. E aqui você consegue ver, você dá um clique na assinatura e aí aparece o status dessa assinatura, quem assinou, né? E aí que a assinatura é válida, que o documento não foi modificado desde que foi assinado, e aí você consegue ver mais detalhes aqui das chaves e etc. Então, enfim, é uma outra possibilidade aqui de uso do Ocular. E agora eu queria partir para as anotações em si, que é a parte que eu uso mais pesadamente, já que enfim, trabalho com pesquisa acadêmica, então faço muito uso de anotação em PDF, é uma coisa que eu preciso fazer, já que nem todos os documentos a gente consegue acessar impressos, né, todos os artigos, essas coisas. Então, assim, isso aqui é muito conveniente para quem trabalha com arquivo em PDF. Então, essa primeira opção aqui que vocês podem ver aqui é o realçador. E aqui, quando você clica em uma dessas ferramentas, tem várias opções. Essa versão aqui do Ocular, essa nova versão 1.11, ela adicionou acho que 3 novas formas de anotações, que é sublinhado, linha ondulada e a taxado, né? Que não tinha antes. Me corrija se eu estiver errada, Caio, mas eu tenho certeza que não tinha antes, porque eu lidava muito com isso. E é nova. Uma coisa que eu pensava assim, putz, podia ter aquela opção de trabalhar com o sublinhado, né? Você põe uma coisa aqui. Então, assim, vocês vejam que eu peguei aqui, né? E aqui eu tô, realçando aqui essa parte do texto na cor vermelha. Quando eu clico aqui na ferramenta, aqui, nesse quadradinho aqui que tem cor vermelha, é a opção de eu escolher a cor de realce que eu quero. Então, se eu puser aqui, por exemplo, magenta, eu vou conseguir realçar na cor magenta.
E aqui você tem a opção, por exemplo, de personalizar uma cor. Então, se você não quer magenta, se quiser verde, você personaliza e aí você vai realçar com o verde. Então, isso aqui é muito customizável. É muito bom essa parte, porque eu gosto de marcar algumas partes de vermelho, as partes que eu acho mais importantes. Então, esse realçador aqui, a possibilidade de mudar a cor é muito boa. E aqui tem esse pinozinho, que aí você, se você clica aqui só uma vez, você realça aqui um trecho, depois que você terminar o realce, a ferramenta aqui, ela desmarca, né? Você não consegue mais realçar, vira a mãozinha aqui da movimentação da navegação. Agora, se você vier e clicar na ferramenta, e aí você clica aqui nesse pino, você mantém a ferramenta ativa após o uso. Então, se você quiser realçar vários trechos, você vem aqui e clica nesse pino, aí você vai conseguir realçar vários trechos, porque está lá pinado que você tem que conseguir realçar várias vezes. E isso aqui vale para todos. Então, a outra opção de anotação é o sublinhado, e aí também você pode escolher a cor, né? Da mesma forma, você pode escolher manter a ferramenta ativa após o uso. E aqui tem esse outro sublinhado, só que com linhas onduladas. Aqui tem o taxado, né, que era uma coisa que não tinha. Essas 3 formas foram adicionadas agora, não tinha antes. Então, era uma coisa que eu sentia bastante falta e que eu gostei muito que eles adicionaram. Que às vezes você não quer essa coisa aqui chamativa no texto, bem bizarro, assim, sabe? Essas cores aqui, marcando todo o texto. Às vezes você só quer uma marcaçãozinha mais discreta e tal. Que mais? Oi, desculpa. Essa mudança nas anotações, eu tava checando, eu acho que eles começaram a implementar isso no Google Summer of Code de 2018, mas aí teve essa build, né, foi lançada mais recentemente. Eu acho que eles estavam deixando isso mais estável, né, porque Sim. foi uma mudança significativa, né, na UI, na interface Foi gráfica muito significativa. A gente estava até comentando. Uhum. Pois é, eu até me assustei no dia que eu vi, porque eu falei, putz, e agora? A gente marcou a live, mudou tudo, o que, que a gente vai fazer para. Mas, na verdade, eu pensei, nossa, vou ter que me readaptar, mas não, porque a coisa do chamar com o comando F6 virou a mesma coisa. Eu aperto F6, aparece, desaparece. Só que antes, ele aparecia aqui do lado, né? Ou do lado direito ou do lado esquerdo. Na verdade, aparecia por padrão do lado esquerdo. E aí você conseguia mover para qualquer lado da tela, né? Mas aí ela continua com o mesmo comando que é F6. Só que eu acho que mesmo que até, enfim, não sou designer, né? Mas eu acho que depois a gente pode pedir para a Ângela, convidar a Ângela para fazer uma live só falando sobre essa coisa das interfaces, das aplicações do KDE, mas eu acho que já estou criando responsabilidade para os outros, né? Eu acho que essa coisa de colocar a barra de ferramentas aqui é para seguir uma tendência, né, dos outros leitores de documento, onde a gente vê que as barras ou são aqui em cima ou são embaixo, né? Se você ver, eu acho que a do Adobe é assim também, né? Isso já estava na interface do Ocular há muito tempo. Se pegar imagens mais antigas, né, bem antigas assim, das primeiras versões, tava lá aquela barrinha do jeito anterior, né, a barrinha de anotações, jeito antigo. Sim. E aí eu acho que foi por conta desse motivo, né, que você comentou. E aí uma outra coisa que eles mudaram, ó, vocês podem ver que a numeração das páginas, ela aparece aqui agora em cima, né? Antes era aqui embaixo, né? Agora aparece em cima. E aí tem outra opção aqui de máquina de escrever, que aí você escreve uma mensagem. Sei lá, quer fazer uma anotação aqui do lado desse texto aqui que você acha importante, e aí você quer fazer essa anotação, você escreve e deixa aqui. Outra nota integrada, que aí você também faz uma anotação, sei lá, acha alguma coisa importante aqui no texto, você deixa uma nota aqui do lado. E aí também você pode escolher a cor, né? Acho que aqui em propriedades é possível escolher a cor,
ou mesmo antes lá, como eu falei para vocês, mesmo antes aqui, quando você clica na ferramenta, é possível já escolher a cor, né? Ó. É possível escolher a opacidade, né? Então, se você quiser mais transparente, você põe, né? Aqui tem a opção de nota instantânea, que aí você, enfim, escreve qualquer coisa aqui, põe aqui do lado, aí você deixa marcado. Aí você pode arrastar, tem essa possibilidade também. Uma coisa que eu acho que eles tiraram, que eu não consegui fazer dessa vez, Kai, foi quando você colocava, por exemplo, uma marcação aqui no texto, você conseguia arrastar essa marcação. Então, se eu quisesse arrastar, por exemplo, essa aqui verde, eu arrastava para baixo ou para cima, alguma coisa assim. E aí, você quiser excluir uma marcação dessa, você vem aqui no botão direito e aperta excluir. E uma outra coisa é que cada marcação dessa, você pode escrever alguma coisa, ela gera uma nota instantânea. Então, você marcou aqui, você pode dizer, marquei aqui porque achei que essa parte falava sobre tal coisa. Então, você marca e você pode gerar uma anotação sobre ela. E aí, para você ver, você só clica aqui, dá duplo clique, e aí ela vem, a notinha sobe aqui. Que mais? Aqui temos linha livre. Linha livre era o que eu mais usava quando não tinha essas outras. Aqui vai sair meu torto porque eu tô com o mouse. Mas, no geral, eu uso com a minha caneta estilos, porque a minha tela é touch, aí eu já uso direto aqui com a caneta. Então, aqui, linha livre, você pode traçar uma linha aqui embaixo da letra, você pode mudar embaixo do texto, você pode mudar a cor, você pode, enfim, fazer sinalizações sobre partes importantes, você pode desenhar, você pode riscar tudo, se você tiver com ódio do texto, se for um texto bem pós-moderno que você não consegue entender. Aqui tem a possibilidade de fazer setas, né? Ou de fazer linhas retas, ou retângulos, né? Ou elipse também. E esse texto vai ficar lindo desse jeito, né? Ou polígono, que essa parte aqui é bem... Enfim. Tem Não um cala detalhe. mais. Tem um Oi. detalhe sobre essas anotações, é que algumas dessas anotações, eu acho que não todas, mas você pode fazer isso nos outros formatos de arquivo. Sim. Então, por exemplo, você está lendo um quadrinho lá, você pode chegar e riscar o quadrinho todo, Sim. incluir texto e tal. Ele te dá essa possibilidade, incluindo a possibilidade também de salvar, né? Para quando você abrir novamente aquele documento, tá lá aquela anotação. Sim. Aí tem uma coisa bem legal aqui também, que são esses carimbos. Então, você está lidando com um documento que é confidencial, você vem aqui, ele até diz ele aparece essa mensagem de que o carimbo ele é um recurso experimental, né? Está em fase de teste. Então, ele só consegue ficar salvo no ocular. Então, se eu colocar um carimbo desse aqui, eu só vou conseguir ver ele ou mandar para outra pessoa, essa pessoa só vai conseguir ver se tiver ocular também. Então, eu quiser colocar... Eita, aqui, isso. Se eu quiser colocar esse carimbo aqui de confidencial, tá aqui o carimbo, coloca aqui quantos carimbos eu quiser de confidencial. E é isso. E aí eu posso mover também, eu posso esticar esse carimbo. Cadê? Aqui, acho que eu coloquei carimbo demais. Mas, enfim, é para mostrar que eu posso mover, eu posso excluir. Estou só clicando em cima dele e apertando delete aqui no teclado. Então, eu posso... deixa eu ver aqui a cor também. Deixa eu voltar aqui. É porque eu deixei marcado aqui, pinado, por isso que veio esse monte de carimbo. Mas aí eu posso... Aqui, eu quero dizer que é confidencial. Beleza, eu venho aqui, ponho... esqueci de marcar com antecedência aqui. Não pode pôr a cor? Ou a cor é aqui? Acho que a cor é aqui. Não. Não, eu acho que essas cores são... Deixa eu ver aqui. Não, acho que não tem essa parte aqui, não vai cor, não.
Eu acho que é como uma feature recente, né? Talvez não tenha Mas o que eu vi possibilidade. aqui, o que eu vi aqui na parte do carimbo é que talvez tenha a possibilidade de você criar seu próprio carimbo. Porque aqui, ó, o símbolo do carimbo aqui, não, tá aqui a opacidade, eu consigo diminuir a opacidade dele, por exemplo, colocar 50. E aí ele vai ficar um confidencialzinho mais opaco, sabe? Mas o que dá para ver também aqui é que talvez dê para você criar seus próprios carimbos, pelo que eu entendi. Porque se você vem aqui e clica, aqui, ó, você pode criar uma imagem PNG de fundo transparente, e aí você cria seu próprio carimbo. Eu até pensei em criar um live KDE, live ocular, mas não tive tempo. E eu acho que é isso da minha parte. Eu não lembro de mais nenhuma outra coisa que eu queira falar. E aí, assim, quando você faz anotações aqui, você precisa salvar essas anotações para que você possa, por exemplo, se eu fiz esse monte de anotações aqui e eu quero que o Caio veja elas, eu tenho que salvar aqui. E o mais seguro o que eu costumo fazer é salvar como, que aí eu salvo o documento de novo por cima dele. Que aí fica tudo salvo, e aí eu envio para o Caio e ele consegue ver as anotações. Então, elas não ficam só salvas localmente, não. Elas podem ser visualizadas em qualquer outro lugar. Enfim, eu nunca testei outro visualizador, quer dizer, testei do celular, né? Que eu uso o EasyPDF no celular, né? Mas elas ficam realmente salvas. Você marca aqui, você consegue abrir, pelo menos no EasyPDF, que foi a experiência que eu tive, você consegue ver as anotações que você fez no ocular. As anotações feitas em outros leitores também, ele consegue carregar. Eu acho que tem um padrão para isso. Um padrão de anotações. Sim. Aqui eu estou abrindo essa imagem só para dizer que tem QTCon, dia 26 e 27 de setembro. Se inscrevam, inscrições gratuitas. Evento totalmente online esse ano. E é isso, da minha parte é isso. Não sei se o Caio quer falar alguma coisa. Vou falar de mais alguns detalhes, né? Vou quebrar aqui deixa eu só... Inception. Beleza. Então, voltando àquela questão da DRM, né? Você poder desabilitar o DRM, uma coisa interessante é que o Oculé te dá a possibilidade de diferentes tipos de seleção nesse documento, né? Você tem lá a seleção de texto, que eu posso pegar aqui e copiar, ou como a Araceli disse, né? Fazer a busca em diferentes plataformas de busca e tal, mas também eu posso fazer a seleção da área. Então, posso chegar aqui nessa área, fazer a seleção. Reparem que ele pega o texto só para aquela área ali. Ele já faz esse tratamento, né? E, além disso, uma coisa que é bem interessante é que, além de você poder selecionar texto e você poder selecionar área, você pode também, deixa eu ver aqui uma tabela. Você pode selecionar a tabela. Então, você pode chegar aqui, desenhar sua tabela, fazer os pontos, ele já reconhece alguns. E aí você pode pegar, copiar essa tabela e jogar num LibreOffice, no Excel, que ele já vai estar tudo formatado, né? São algumas features de seleção bem interessantes assim. Também tem algumas outras coisas relacionadas a questão de configuração, né, do ocular, porque ele te dá a possibilidade de primeiro, você pode, por conta do KF5, né, que é o framework do KDE para construir aplicações Qt, ele te dá a possibilidade de configurar diferentes atalhos. Então, todos aqueles atalhos de teclado que a Araceli apresentou, das anotações e tal, você pode configurar isso. E, além disso, ele também te dá a opção de configurar ícones e nomes. Tipo, eu tenho uma... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Mas eu tenho aqui um item, por exemplo,
abrir recente. Ele te dá a opção de você poder alterar texto, alterar ícone dessas coisas, né? Dessas ações, né? Os actions, tudo isso por conta do KF5. Além disso, também uma coisa interessante é que, assim, essas infraestruturas, cada formato de arquivo que você quer ler no Ocular, ele vai ter uma infraestrutura, né, um back-end diferente. Então você pode adicionar novos back-ends, você pode criar plugins para novos tipos de arquivo. Isso é tudo feito através de plugins. E, inclusive, também criar novos tipos de anotação. Se eu não me engano, você não tenho certeza se você faz isso por plugin ou não, mas como eles fizeram essas adições, né, desses itens novos aí de anotação, muito provavelmente foi por plugin. Tem algumas outras ferramentas do Ocular que são de acessibilidade. Eu não sei se está dando para ver aí minha tela direitinho, tá? Tá, sim. Tem algumas features de acessibilidade, né? Do Ocular que você não vê assim em outros leitores, que são, por exemplo, você tem uma ferramenta de text-to-speech no Ocular. Então, por exemplo, o Ocular ele lê o texto para você. Se você tem um PDF ou um documento TXT, ele pode ler, você pode chegar aqui, cadê? Tem aquela opção, né, de seleção, deixa eu só... Seleção de texto, eu chego aqui, seleciono o texto e coloco para o Ocular falar o texto para mim. E, além disso, ele também pode falar para você todo o documento, e se você quiser também só a página atual. Também tem outras opções de acessibilidade, por exemplo, você mudar as cores. Você chega aqui, faz um inverte de cores. Se de repente você preferir ler dessa forma, né? Entre outras coisas. Também tem uma coisa bem interessante aqui para quem curte performance, é que o Ocular ele te dá a possibilidade de fazer tuning, ajuste de performance mesmo da aplicação. Então, por exemplo, se você quer que o Ocular consuma uma grande quantidade de memória da sua máquina para poder abrir os documentos, os PDFs grandes e tal, você tem como configurar isso. E se você não quiser, você tem como configurar para ele abrir com o uso de memória normal ou baixo, né? Dependendo da sua máquina, se sua máquina for mais fraquinha e tal, você tem essa possibilidade. E além disso, também ele te dá a possibilidade de rendering. Você pode, para quem curte jogos aí, né, que tem aquelas opções de ajuste de rendering, anti-alias e tal, ajustes gráficos, né? O Ocular ele te dá essa opção para abrir o documento. Então você pode reduzir o consumo, vamos dizer assim, do Ocular, se você tiver uma máquina mais fraca. Deixa eu ver aqui o que eu posso falar mais. Acho que é isso. Acho que a Araceli já falou bastante aí de várias features do Ocular, e quem tiver interesse em contribuir com código para o Ocular, pode entrar em contato comigo. Eu não sou desenvolvedor do Ocular, mas a gente se vira aí, né, sendo desenvolvedor do KDE, você acaba conhecendo mantenedoras das aplicações, e a gente pode trocar uma ideia para fazer uma feature nova, implementar um tipo de anotação nova que ainda não tem, ou então um tipo de back-end novo para ler um tipo de arquivo que não tem aqui. Tem uma feature até do Ocular que eu sempre fiquei assim olhando e com vontade de fazer, que é não assinatura, mas tipo você ter aqueles formulários, né? Até cheguei a começar a ver isso. Então, assim, tem algumas coisas ainda, né? O Ocular é um software que está em contínuo desenvolvimento. Então, quem tiver interesse em aprender um pouco o QT e também contribuir, é só entrar em contato com a gente aí, que a gente dá o caminho das pedras. Pois é, a gente tem o canal do KDE Brasil, no Telegram, que é um canal bastante movimentado.
Tem o canal do QT Brasil no Telegram também, que é um canal bastante movimentado, e a gente está nos dois. E é isso, a gente tem os eventos, a gente tem o Lacademy, a gente tem a QTCon, e são espaços onde a gente troca bastante conhecimento sobre essas tecnologias. E aí é isso, a gente agora vai ver se vocês têm alguma pergunta, algum questionamento. Tem um detalhe sobre o Academy que, para quem não conhece, né, é o Encontro Mundial do KDE, e lá vão ter desenvolvedores e desenvolvedoras do KDE, assim, de todo mundo e que trabalham em diferentes tipos de aplicações, inclusive o Albert, né, que é o mantenedor do Ocular, ele vai estar participando, que ele participa todo ano do Academy. E, assim, é uma oportunidade até de conhecer as pessoas que desenvolvem a aplicação e tal. Uhum. Então, assim, eu recomendo... Exatamente. O evento esse ano vai ser online, né, Caio? Porque, no geral, é na Europa, né, que é onde tem o maior número de desenvolvedores, né, e pessoas que contribuem em outras partes da comunidade, então sai mais barato levar o resto das pessoas para lá do que, né, trazer todo mundo para cá, por exemplo. Então, enfim, a gente convida todo mundo para participar, para se inscrever, inscrição gratuita, inscrição aberta para todo mundo, e aí dá para conhecer todo mundo da comunidade, pelo menos a maior parte, né? É isso. Agora, a hora das perguntas, não sei se... Temos algumas, vocês têm algumas? Vamos ver se temos algumas. Perguntem aí, pessoal. Tem alguma pergunta? Tem alguma coisa aí no chat? Eu não estou vendo o chat. Então, eu também vocês precisam não. me dizer se tem perguntas. A Angela está me mostrando aqui. Ocular é vida. Grande Caio Jordão. Qual a versão que vocês estão usando? Já falei. É a 1.11, que é a versão mais novíssima. No meu caso, eu estou usando a 1.11.70, que é a versão upstream, né? A versão eu baixei. Beta, né? Então, talvez tenha alguns bugzinhos aí na minha versão, não sei. Não, eu tava morta de medo de abrir aqui e dar bug em tudo, né? É uma coisa que eu não sei se está acontecendo, talvez tu possa me esclarecer, Caio. Eu não consigo mais abrir EPUB, então eu não sei se o suporte a EPUB miou, se ainda está funcionando, ou é eu que estou bugada. Pior que eu não abri EPUB aqui recentemente. O Ron tá falando que o Ocular é vida, com esses recursos ficou mais show ainda, uso no Windows e no OpenSUSE, ótimo. Que mais? Show de bola, obrigado pelo compartilhamento de informações sobre o Ocular. O Sandro Andrade, grande Sandro Andrade, pai KDE, está dizendo que estão lindos, não estamos lindos. Então é isso, gente. Vocês não têm perguntas? A gente vai mandar o link aí agora no chat, a gente não está mandando, que é da QTCon. Então vamos fazer promoção dos nossos eventos. QTCon, Caio vai palestrar na QTCon. Fala da sua palestra, Caio. Eu atualmente trabalho com análise de dados, IA, essa área aí mais voltada para a estatística, né? E aí meu plano é falar um pouco sobre análise de dados em QT, mas da parte de construção de dashboards, construção de aplicações voltada para visualização e manipulação de dados em QT. E também vou fazer uma propaganda de um software que eu estou desenvolvendo aí na comunidade, que é para anotação de datasets de machine learning. Então, eu recomendo muito que vocês, quem tiver interesse, né, nessa parte de dados, IQT, pode ir lá assistir. Ótimo. O Ron tá falando que o Ocular no Windows, ele tem indicado o Ocular no Windows para os amigos, mas a compilação está sempre bem atrasada. Será que a curto prazo isso muda? Podia se juntar ao time, Ron, e ajudar o pessoal do KDE para Windows, Plasma para Windows, as coisas tudo para Windows. Tem um pessoal que trabalha com isso, né, com as aplicações da comunidade para Windows. Então, sempre a gente está precisando de ajuda, né? Então,
quem tiver essas habilidades aí, né? E também eu estava pensando aqui, a ideia do engrenagem, né, dessa live, desse videocast, né, não sei como é que é o nome certo, mas a ideia é a gente discutir um pouco sobre as aplicações de KDE, assim como a gente fez na última e agora nessa. Então, se vocês tiverem sugestões de aplicações que vocês achem interessante, assim, que vocês têm curiosidade a respeito, coloquem aí no chat para a gente poder, na próxima edição do Engrenagem, falar um pouco, discutir, mostrar umas features aí ocultas das aplicações. Exatamente, a gente está super querendo o feedback de vocês. Foi muito bom a gente ter feito a live do mês passado, que foi sobre as aplicações. E aí as pessoas começaram a falar: a gente precisa de lives específicas para as aplicações. Então seria legal que vocês fizessem, até porque cada aplicação, tipo, eu falei do Ocular rapidamente, que vocês viram hoje que dá uma live inteira, e assim, ainda tem bastante coisa que a gente poderia falar. Caio falou do KDE Connect, que é uma outra aplicação que é fantástica. Se vocês não conhecem, testem, porque aí você consegue fazer essa conexão do seu KDE com o Android. Então, é um negócio assim mágico, que você consegue mexer o mouse, ligar o computador, é um negócio assim muito, muito bacana. E aí a gente vai tentar manter essa regularidade, pelo menos por enquanto, pelo menos enquanto a gente puder e estiver vivo, né? E é bem dramática, né? Mas aí a gente vai tentar, a gente não vai prometer logo agora qual vai ser a próxima, mas inclusive a gente convida a comunidade, quem estiver interessado, entrar lá no grupo e propor uma live, apresentação de alguma coisa, ou propor texto para o site do KDE-BR, que é um site que está aberto também para a comunidade publicar coisa. A gente está aberto a sugestões e a contribuições. Então, assim, fiquem à vontade. Obrigada por assistirem, obrigada por comentar, e eu acho que é isso, né? Isso. Caio? É isso, gente. Vamos tomar a cervejinha da sexta-feira, vamos sextar todo mundo. Boa sexta-feira aí para todo mundo que estiver assistindo. Valeu, se cuidem, usem máscara, só saiam se for necessário e vamos se cuidar. Só tem um detalhe que eu acabei de ver no chat, que é sobre o Software Freedom Day, né, que vai acontecer em breve. Então é uma oportunidade também de... Eu não sei direito, porque eu não estou acompanhando as discussões sobre como vai ser nesse período de quarentena, mas creio que vai ser online. Uhum. Então, assim, acho que... Lucas Lima, Bárbara... não rolou ainda live do Cadevelop. Tem isso. Essa aí é legal. Uhum. E aí fiquem de olho no Software Freedom Day, porque é um evento bacana, assim. Geralmente ocorre em cada cidade, né? Sim. Do país e tal, mas esse ano vai ser online. Uhum. Então, vejam aí se vocês têm interesse em aprender software livre, comunidades, essas coisas. Aí, né? É isso. É isso aí, valeu, galera. Valeu, Caio. É nóis, vamos se cuidar para estar vivo para a próxima live, né? Vamos usar máscara e sair de casa só se for pro apocalipse. É isso, gente. Valeu. Falou, tchau. Bom final de semana.